everyone! Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar nossa aula cumprimentando o nosso amigo Val. Hi, Val! Lembrando rapidinho para vocês que é obrigatório fazer as atividades do Classroom, então corre lá, faz as atividades, é jogo rápido, cria um hábito de fazer todas as atividades das aulas que vocês teriam, né, para auxiliar. Na dúvida, entre em contato com a sua escola, entre em contato com a direção, com o seu professor, com a equipe pedagógica da sua escola e, caso seja necessário, procure a escola também para vocês conseguirem adquirir o material impresso para poderem continuar os seus estudos, ok? Na aula passada, Express Yourself in Words, nós analisamos através dos poemas, letra de música, discursos, como as pessoas usavam, como elas expressavam os seus sentimentos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar Black Awareness Day, nós vamos trabalhar o Dia da Consciência Negra. E vamos, através de biografias e letras de músicas, também abordarmos o tema Dia da Consciência Negra, ok? Curiosity about these people. Observem as fotos que nós temos aqui e temos algumas curiosidades sobre tais pessoas. A primeira que nós temos aqui, Oprah Winfrey. She is the first billionaire black woman. Ela foi a primeira mulher bilionária negra dos Estados Unidos. Nós temos George Washington Carver. He discovered 300 uses for peanuts. Ele foi um pesquisador, ele foi um cientista da época que conseguiu encontrar mais de 300 usos para a utilização do amendoim. E, como nós temos uma imagem comum, Martin Luther King, he fought against prejudice in USA, or Estados Unidos da América. Ele lutou, ele brigou contra o preconceito nos Estados Unidos, ok? Então nós vamos começar, according to the chart, answer the questions. Então nós vamos começar com um texto, né, com uma parte, um fragmento do discurso famoso de Martin Luther King, I Have a Dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth be self-evident that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. Então esse é um fragmento, uma parte do texto do discurso de Martin Luther King. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará ou se erguerá e viverá através de ideias verdadeiras, que todos nós saberemos que todos os homens foram feitos iguais. Eu tenho um sonho que os meus 4 filhos um dia viverão numa nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo caráter que eles terão. De acordo com o nosso fragmento, 1. What sentence does Dr. King show his fight? Em qual dessas frases, qual frase o Dr. King usou para mostrar a sua luta? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, o fragmento está para ajudar, a gente já retorna. Observando a nossa frase, pessoal, what sentence does Dr. King shows his fight? De que forma ele mostra a luta dele? Que iniciou lá no passado, mas essa luta ela é frequente, ela é corriqueira. Então, de que forma? Qual frase nós temos do nosso fragmento que auxilia? Where they will not be judged by the color of their skin. Né, onde eles não serão julgados pela cor de suas peles. Essa é uma das frases assim, de impacto dentro do discurso do Dr. Martin Luther King. Okay? Complete the sentences according to the chart.
Então, completar as nossas frases de acordo com o nosso fragmento de uma outra pessoa, de uma outra celebridade também negra. Oprah Winfrey is a talk show host, media executive, actress, and billionaire philanthropist. She's best known for being the host of her own, widely popular program, The Oprah Winfrey Show, which aired for 25 seasons from 1986 until 2011. In 2011, Winfrey launched her own TV network, the Oprah Winfrey Network, or OWN. Então, a Oprah Winfrey, além de ser uma comunicadora, é uma executiva, atriz e uma filantropa bilionária. Ela é mais conhecida pelo programa popular que ela teve, The Oprah Winfrey Show, que ficou por 25 temporadas, de 86 até 2011. E lá em 2011 ela deixou de fazer o programa porque ela criou a sua própria rede de TV, né? The Oprah Winfrey Network, ok? De acordo com o nosso fragmento, Oprah is best known for program TV show. Oprah ficou mais conhecida por um programa de TV. She's a media executive, actress, billionaire, philanthropist, and ela é executiva, atriz, filantropa bilionária e... Vamos dar um tempinho para vocês poderem responder e a gente já retorna. De acordo com o nosso fragmento, Oprah is the best known for host her own program TV show. Então, ela ficou conhecida por ser a host, por ser a entrevistadora do seu próprio programa. She's a media executive, actress, billionaire, philanthropist and talk show host. Então, ela é, né, uma executiva, atriz, uma filantropa bilionária e uma entrevistadora, uma pessoa principal do seu próprio talk show. Complete the Black and White Song. Então aqui nós vamos trabalhar um fragmento da música do Michael Jackson, Black and White, ok? Então observem aqui. Protection for gangs, clubs and nations, causing the grief of human. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about just place faces. Where you comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not going my life being a color. Então, nesse fragmento de música, nós vamos preencher utilizando as palavras em destaque. Spend, relations, blood and race. Eu vou pedir que vocês observem a música, vamos fazer o preenchimento, depois a gente vê todas as frases na sua íntegra. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer, a gente já retorna.
Observem, pessoal, que o nosso texto, como é uma música, então ele tem algumas variações para que tenha sons, para que os sons, para que o áudio fique agradável para tudo. Então nós temos lá, protections for gangs, club nations, causing the grief of human relations, it's a turf war of a global scale, I'd rather hear both sides of the tale, see, it's not about races, just places, faces, where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not going to spend my life being a color. Então, no nosso fragmento, ele diz assim que a proteção para as gangues, os clubes, as nações, são as causas das relações humanas. Né? Nessa guerra global, de escala global que está acontecendo, tomar-se um lado muitas vezes não é interessante do conto. Não é sobre raças, é lugares, rostos. De onde o sangue vem é onde é o nosso espaço. Eu vejo uma luz ao longe e não passo meu tempo, não gasto meu tempo vendo ou sendo uma cor, ok? Na dúvida, procure a letra inteira que vocês vão ter um contexto mais amplo, uma ideia mais central. Match the sentences. Aqui nós vamos falar sobre um cientista, George Washington Carver. George Washington Carver was born enslaved and went on to become one of the most preeminent scientists and inventor of his time, as well as a teacher at the Tuskegee Institute. Carver devised over 100 products using one major crop, the peanut, including dyes, plastic, and gasoline. Então, George Carver nasceu escravo, mas se tornou um dos cientistas mais proeminentes, um dos maiores inventores da sua época. Né? E também se tornou professor do Instituto Tuskegee. Veja, para a época, ele viveu em meados dos anos de 1800, então para a época, um negro se tornar um professor de universidade foi uma coisa assim muito grande, muito extensa. E Carver, ele desenvolveu mais de 100 produtos a partir de uma única plantação, o amendoim. Lembrando vocês que nesse período o amendoim ele era adquirido de outros países, ele era importado. E o Carver provou, mostrou para as pessoas da região e do local onde ele vivia que era possível plantar o amendoim, desenvolver outras culturas, porque a base da cultura da época era o algodão. Então, uma forma de corrigir a terra através do plantio, que continuasse utilizando a terra de forma rentável. E dentre esses processos, ele descobriu, entre muitos outros, tinturas a partir do amendoim, plástico e até mesmo combustível, ok? Com base nesse nosso fragmento sobre George Washington Carver, nós temos algumas sentenças que vocês farão a relação. He was born enslaved, nasceu escravo, letra A. He was inventor and, foi inventor e. He devised over, desenvolveu mais. Temos, and became a good scientist, se tornou um bom cientista na sua área. 100 products, 100 produtos. Teacher at the Tuskegee Institute, professor no Instituto Tuskegee. Vou dar um tempinho para vocês fazerem relação. A informação está no slide anterior, a gente já retorna.
De acordo com o nosso fragmento, George Washington Carver, he was born enslaved and became a good scientist. Então, nasceu escravo, mas se tornou um bom cientista. He was inventor and teacher at Tuskegee Institute. Então, ele foi inventor e também professor do Instituto Tuskegee. E he devised over 100 products. Ele desenvolveu, criou mais de 100 produtos, como no nosso fragmento, a partir de uma única plantação, a partir do amendoim, ok? Read the text and answer the questions. Aqui, pessoal, nós temos a informação sobre uma atriz brasileira, Ruth de Souza, 1921-2019. He was a Brazilian actress. As a member of the Black Experimental Theater, ou Teatro Experimental do Negro, she is the one of the first black actress in dramatic theater in Brazil and one of the first to perform at the Teatro Municipal do Rio. She died in Copacabana, Rio de Janeiro, in July 2019, at the age of 98. Então, a Ruth de Souza, ela participava do Teatro Experimental Negro, foi a primeira atriz negra a representar uma peça dramática no Brasil e a participar do Teatro Municipal do Rio. Infelizmente, veio a falecer em julho de 2019, com 98 anos. Uma pessoa que trabalhava muito em prol do negro, em prol que o negro, que a pessoa negra pudesse desenvolver-se em todas as áreas possíveis. No caso do teatro, foi onde ela enfatizou bastante, ok? Why was Ruth de Souza important to the theater? Por que ela foi importante para o teatro? Vou dar um tempinho para vocês responderem. O fragmento está para auxiliar, a gente já volta. Respondendo à nossa pergunta, why was Ruth de Souza important to the theater? Por que ela foi importante ao teatro? Because she was the first black woman to perform at Rio's Theater. Ela foi a primeira negra, mulher negra, a fazer uma performance, a trabalhar, encenar no Teatro do Rio. E também, como a gente tem ali, uma das primeiras a fazer arte dramática, teatro dramático no Brasil, ok? What time is it? It's a quiz time. And we have a GIF of Barack Obama. Temos um GIF do Barack Obama. I'm black and I'm proud. Sou negro e tenho orgulho. Check the correct alternative. Dr. King, Carver, Oprah, and Ruth de Souza changed their reality and for the others. B. Changed their hair color. C. Moved to another country.
O que os três, o Dr. King, Carver, Oprah e Ruth de Souza fizeram? Mudaram a realidade deles e dos outros? Mudaram a cor do cabelo ou mudaram-se de país? E na segunda frase, in the sentence, I'm not going to spend my life being a color. The singer show we need to pay attention to skin. B, the singer show to skin color doesn't matter. C, the singer shows how to dye his skin. Então, na frase, eu não perco minha vida sendo uma cor. O cantor mostra que nós devemos prestar atenção na pele? O cantor mostra que a cor da pele não importa? Ou o cantor mostra como tingir a sua pele? Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Respondendo o nosso quiz, Dr. King, Carver, Oprah and Ruth de Souza changed their reality and for the others. Através da ideia deles, através do trabalho deles, eles mudaram a vida deles e a das outras pessoas também. E na frase, I'm not going to spend my life being a color, the singer showed to skin, color doesn't matter. Então na frase, o cantor mostra que a cor da pele não importa, ok? Food for thought, pensamento para vocês. Success isn't about how money you make. It's a much out the difference you make in people's life. Michelle Obama. O sucesso não é no dinheiro que você faz, né? Mas está muito mais na diferença que você causa ou que você faz na vida das pessoas. E então nós temos que na aula de hoje analisamos, através do Dia da Consciência Negra, através dos textos, algumas pessoas importantes no Brasil e no mundo. Temos mais um GIF do Barack Obama, This is a good day to America, porque americanos também somos, ok? Stay home, thanks a lot, and see you there.